Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Shika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devyai Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Stotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia, sem causa de todos os nossos acharyas e de Shila Gurudeva, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Shri Bhajana Rahasya, capítulo 4, verso 6. O serviço devocional exclusivo e imotivado, conhecido como Aikantik Ahaituki Bhakti, é descrito no Srimad Bhagavatam 1.2.14. Tasmadeken namanasa bhagavam swatatam pati shruttayavya krityavyascha dhyaya pujascha nityada. Com a mente atenta, devemos constantemente ouvir, glorificar e meditar, e adorar o Senhor Supremo, o qual é muito amável em relação aos seus devotos. E devemos também nos esforçar nesse meio tempo para remover os nossos anartas. Assim, a trepadeira da devoção poderá rapidamente crescer e dar os seus frutos na forma de prema. Esse é um verso muito bom, um verso que tem dentro das perguntas e respostas de Sutta Goswami e os rishis de Naimisharanya. É muito importante também estudar essas perguntas e essas respostas, né? Ali, basicamente, ele define muitos aspectos de Bhakti. Bom, vamos ao comentário, então, de Shila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Todos os deveres religiosos são observados para o prazer de Shri Krishna. Portanto, o único dever da entidade viva é, com a mente unidirecionada, se ocupar em Krishna Bhajan, enquanto abandona
todo desejo por karma e jnana. Para o prazer de Shri Krishna, ele deve residir no Dhamma e com uma mente resoluta deve ouvir as narrações sobre Shri Hari da boca de lótus de Shri Guru e Vaishnavas. O método para cultivar o bhajana puro é aquele que acompanha o Harikatha, aquele que ouve o Harikatha, né? Ou seja, o processo de ouvir o Harikatha, e também da prática de Kirtana e de Smaranam desse mesmo Harikatha. Ou seja, você ouve o Harikatha, você se lembra dele, você repete ele. Através desse método, os anartas serão destruídos e o bhajana puro pode surgir. Essa é a essência de todas as instruções para os sadhakas. Texto 7. Não devemos ficar perturbados pela perda de objetos que nós possuímos. Sobre isso, o Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2, 114, cita um verso do Padma Purana que diz: Alabdeva vinashteva bhaktyas-chadana sadhane aviklava matir bhutva harim eva dhyasmarit. Aquele que é devotado a Hari Bhakti deve permanecer sem se perturbar e lembrar-se continuamente de Sri Hari, mesmo que ele seja mal sucedido em conseguir comida ou roupas, ou se tudo que ele tem foi perdido. Ou seja, é como você fazer aquele voto do casamento, né? Na felicidade e na tristeza, né? Na riqueza e na miséria, né? Você vai jurar, né, que você vai permanecer junto daquela pessoa. Então, o nosso casamento original é com Deus. A nossa verdadeira relação conjugal é com Deus. Então, aqui esse verso diz claramente, não importa se você vai perder tudo que você tem, se você não vai conseguir comida quando você for mendigar ou pedir, você tem que estar sempre se lembrando de Sri Hari e se manter imperturbável. Se manter imperturbável. Tem uma história daquele Brahmana, né, que é o Brahmana que duvida que Krishna promete no Bhagavad Gita entregar tudo que ele precisa e manter tudo aquilo que ele tem. E antes de sair para fazer a sua mendigagem, a sua mendicância, diária, ele lê esse verso no Bhagavad Gita e não acredita porque a condição dele era muito miserável. Ele não conseguiu o suficiente para se manter, estava numa condição paupérrima, muito fraco também, de saúde, etc. Então ele chegou a duvidar desse potencial de Krishna, dessa promessa de Krishna. E ele então risca com o seu lápis, enfim, com a sua caneta, seja lá com o que for que ele estivesse usando ali, ele risca esse verso. E aí ele vai fazer a sua coleta, a sua mendicância diária, e deixa a sua esposa em casa. Passado um certo tempo, batem na porta, e a esposa vai atender. Quando ela vê, é um menino, né? E esse menino trazia um fardo muito pesado. E o menino dizia: mãe, abre a porta, deixa eu entrar e colocar esse fardo porque está muito pesado. E a senhora Brahmani pergunta: mas de onde você vem? Quem te enviou? A quem pertence tudo isso? E o menino disse: não, pertence ao seu marido. Isso aqui foi tudo que ele conseguiu hoje, fazendo a coleta dele. E ele não conseguiu carregar e pediu para eu trazer aqui até a casa dele, que ele ia continuar ainda coletando mais um pouco. Só que estava tão pesado que eu mal conseguia caminhar. Mesmo assim, ele me forçou
a levar este fardo e ainda bateu em mim. Olha aqui as minhas costas, ele deixou um lanho, né? Lanhado as minhas costas. Aí a esposa Brahmani ficou muito brava, né, com o marido, e se padeceu do sofrimento daquele menino novo, né, carregando um peso daqueles, ainda apanhou, né? Então ela disse: não, por favor, entre, eu vou rapidamente preparar alguma coisa, porque aqui não tem nada pronto em casa, não temos nenhum mantimento no estoque, então rapidamente eu vou fazer alguma coisa e quero que você coma, então por favor, sente-se aqui e espere. E assim ela foi para a cozinha. Daqui a pouco o marido entra em casa, e ela, quando vê o marido, dá uma bronca nele, brava mesmo, né? Como você pôde maltratar aquele menino, fazê-lo carregar esse fardo pesadíssimo e ainda bater nele? Você não tem coração, você se tornou um homem muito cruel, etc, etc. E o marido, ele fica surpreso, né? E diz para ela: mas o que você está falando? Eu não enviei ninguém. Eu sei lá do que você está falando, que fardo é esse? Que menino é esse? E ela disse: não se faça de sonso, né? Veja aqui quanto de mantimentos que esse menino trouxe. Ele está ali sentado, vai lá ver. Aí quando os dois vieram, não tinha ninguém mais. E ele falou para ela: olha, você deve estar delirando de fome, porque eu não coletei nada disso e muito menos pedi para que o menino trouxesse. E ela falou: não, como você é cruel, esse menino trouxe aqui e me contou em detalhes tudo o que você fez com ele. E aí o Brahmana começou a ficar encucado com aquilo, e até que ele de repente teve um insight. Ele foi até o Bhagavad Gita dele e abriu naquela página que ele havia deixado, e quando ele olhou para o verso que ele havia riscado, o verso não estava mais riscado. Ou seja, na verdade, porque o Gita, ele é o próprio Krishna, né? Manifesto, ele é não diferente de Krishna. Aquele risco que ele fez no verso, né, foi o risco que estava nas costas daquele menino. Esse menino era o próprio Krishna, que veio então fazer jus às suas palavras, à sua promessa, manter a sua palavra e não deixar jamais que um devoto seu pereça. E assim ele trouxe aqueles mantimentos que eram mais do que suficientes para manter o Brahmana e a sua esposa por muitos dias. Então, naquele momento, o Brahmana então teve a confirmação do que havia acontecido. Disse para a esposa: esposa, você é muito afortunada, porque hoje você teve o darshan de Krishna. Você pôde ver Krishna. Então, percebam que nessa história, apesar de Krishna vir, vamos dizer assim, para satisfazer aquele incômodo, aquela insatisfação do Brahmana, ainda assim o Brahmana não pôde vê-lo. Quem viu Krishna foi a mulher dele. Então, na verdade, a grande afortunada da história foi a mulher dele. Ela tinha uma devoção com certeza muito pura, sem essa coisa de revolta, né, contra Krishna por não ter conseguido o que comer. E ele ainda guardava essa coisa, né, de se revoltar, de sentir, achar que Deus tinha obrigação de servi-lo. E por isso ele não viu Krishna, mas a esposa viu. Então esse verso aqui que a gente está lendo diz exatamente isso, que você não pode ficar incomodado com o fato de você não estar conseguindo aquilo que você precisa. Você tem que se manter fiel e dependente de Krishna o tempo todo. O tempo todo. Então, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, né? Na dor, no prazer, na alegria, não importa. O que importa é que quem está rendido a Krishna tem que simplesmente se contentar com aquilo que ele recebe, da maneira como vem. Então, ele sabe que tudo é misericórdia de Krishna, tudo.
Absolutamente tudo. Tudo que vem a ele, tudo que sai dele, tudo que ele perde, tudo que ele ganha é a misericórdia de Krishna. Krishna dá, Krishna tira. Esse é o sentimento de um devoto completamente rendido. Vamos então ao comentário de Srila Gurudeva. Quando a entidade viva chega no estágio de ruchi, de gosto, por Bhagavad Gita e Harinama, ela não mais se apega a coisas mundanas. Ela está satisfeita apenas com a roupa e a comida necessárias para a sua proteção e a manutenção do seu corpo. Se ela ganha ou perde alguma coisa, sua mente permanece estável. O seu humor está sempre de acordo, ele não se altera de acordo com aquilo que ele ganha ou recebe, né, ou perde pelo desejo do Senhor Supremo. Ele sabe que perda e ganho, etc., vem de acordo com o próprio karma. Então, desapegado de objetos materiais, ele se lembra dos nomes de Sri Bhagavan com a mente fixa. Então, aqui nós temos duas questões muito importantes que geralmente os devotos não conseguem muito conciliar. Então, vejam bem. Uma coisa é o nosso karma. Aquilo que a gente está recebendo por ter feito algo no passado. Outra coisa é o que Krishna vai fazer por nós, independente do que nós fazemos. Tá? Então vocês percebam que aqui, né, na conclusão de Srila Gurudeva, o que Gurudeva está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele começa a explicação dele, vejam bem, dizendo que quem está no estágio de ruchi, que é um estágio elevadíssimo, né, já passou de nista, já está em ruchi. Ruchi já é meio caminho, porque de ruchi você entra em Ashakti, e depois Ashakti é Bhava, e pronto. Então vejam bem, Gurudeva começa explicando que quem está no estágio de ruchi, ou seja, um devoto realmente dedicado, realmente livre de muitos anartas, um devoto muito avançado, além já de Madhyama Adhikari, né? ou um Madhyama Kanishta, né? Além disso, ele é Madhyama, no mínimo Madhyama Uttama já, entende? Então, ele já não tem mais apego, esse devoto, não tem mais apego, né, por nada mundano, né, coisas materiais. Ele está satisfeito com qualquer coisa que ele recebe, tanto comida quanto roupa. Ele simplesmente pensa em manter o corpo vivo. Ele não tem mais aquela coisa de comer por prazer, de se vestir por vaidade. Ele apenas mantém e protege o corpo para que o corpo fique vivo, né, para que ele possa manter o sadhana dele. E aí ele diz, o humor dele é que o que quer que ele receba, ele aceita como sendo o desejo do Senhor Supremo. Mas aí Gurudeva diz, tudo que vem para esse devoto é de acordo com o karma dele. Aqui a gente pode interpretar, então, como eu falei, de duas maneiras. Uma é que o Senhor Supremo, na forma de Paramatma, é quem dá o nosso karma e, portanto, o karma também é uma forma de misericórdia, porque a maneira como vem essa reação, ela nos é colocada para que a gente possa evoluir, não para que a gente possa regredir, certo? Agora, existe uma outra observação que quem dá também coisas para nós é o próprio Krishna. Né? Já não é mais Paramatma, já é o próprio Krishna. Tá? Então, Krishna diz no Bhagavad Gita que ele reciproca, né, proporcionalmente ao que o devoto faz por ele. Então, se o devoto faz mais por ele, ele reciproca também naquela mesma medida, mais. Tá? Ou seja, o que você faz hoje de Bhakti não tem a ver com o seu karma. Né? Então, o que você vai receber como frutos dessa Bhakti
Isso vem de Krishna, não vem do seu karma. Mas devido à humildade dos devotos, que já estão nesse nível de Ruti, são devotos extremamente humildes. Extremamente humildes. Devido à humildade deles, eles não vão reconhecer que Krishna está cuidando e protegendo deles. Eles não se sentem, vamos dizer assim, merecedores dessa misericórdia, merecedores de que Krishna pare tudo o que ele está fazendo para vir cuidar deles. Eles não sentem isso, então eles dizem, é o meu karma, é o meu karma. Mas, no entanto, é o próprio Krishna. Tá? É o próprio Krishna. Para esse nível de devotos, não é mais o karma. Ele fala que é por conta da humildade dele. Mas nós que não estamos nesse nível, temos que entender que muito do que está acontecendo é sim o nosso karma. E Krishna, de fato, ainda não tem uma relação com a gente direta. Eu posso adicionar um outro dado aqui. Srila Gurudeva explicava da seguinte maneira. A partir do estágio de Ruti, quem começa a ouvir as suas orações é o próprio Krishna, não mais Paramatma. Tá? É na passagem de Nishta para Ruti até Nishta para Ruti que Paramatma ainda ouve. Mas de Ruti em diante, quem ouve já não é mais Paramatma. Agora quem ouve é Krishna. Então há sim aqui uma relação direta com Krishna. Tá bem? Então, devotos que não estão nesse nível, que estão ainda lá no comecinho, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajnakriya, Anartha Nivrita, então na fase do Anartha Nivrita ainda, que é a grande maioria dos devotos, 99,9%. Quando você canta Harinama, quando você ora, quando você faz qualquer coisa, quem ouve não é Krishna, é Paramatma. Eu sei que isso pode doer o coração, isso pode ser algo assim, vamos dizer assim, um balde de água fria na tua prática, mas é a realidade. E você tem que entender o quão distante você está ainda de Krishna. E falta muito para caminhar. Tá? Então essa é uma análise bastante completa aqui desse verso, tá bom? Vamos dar sequência então, vamos passar para o texto 8. O texto 8 é um texto do Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 115, a sequência do verso anterior, que também é do Padma Purana. Shokkamara Shadivir Bhavir Akrantam Yasya Manasam Katam Tatra Mukundasya Spurti Sambhavana Bhave. Como Mukunda pode se manifestar no coração de uma pessoa que está cheio de lamentação, ira e outras coisas negativas? Comentário de Srila Gurudeva. Mukunda jamais se manifesta num coração que está agitado por prazeres oriundos da obtenção de coisas temporárias ou que esteja sofrendo por perder essas coisas. Assim, a entidade viva ela permanece sempre distante de Bhagavan, ou, vamos dizer assim, aversa a Bhagavan, contrária a Bhagavan. Devemos seguir o caráter de Chaitanya Mahaprabhu e de seus devotos, e deixarmos ser guiados pelo seu humor, ficarmos em paz e permanecermos sempre equânimes em qualquer situação. Sobre isso, devemos seguir, baseado nisso, devemos seguir o exemplo de Shrivasa Pandit. Certa vez, Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos foram fazer Kirtana na casa de Shrivasa Pandit. Quando, dentro de sua casa, o filho de Shrivasa Pandit abandonou o corpo. Shrivasa permaneceu calmo e proibiu estritamente que as mulheres e outras pessoas da casa chorassem, para garantir que o Kirtana de Mahaprabhu não seria perturbado. Ele nem mesmo deu a notícia da morte do seu filho para Chaitanya Mahaprabhu. Então, com a mente fixa e em paz, devemos sempre nos lembrar e meditar no Senhor Supremo. Esse é o comentário deste verso. Texto 9.
Devemos aceitar apenas a quantidade de riqueza necessária para manter a nossa vida. O Naradiya Purana cita um verso que diz: Yavata syatsva nirvaha swikuryatava artavit adikye nyunatayam cha chyavate paramarthataha. Um sadhaka que precisa manter a si mesmo deve coletar apenas aquela riqueza e bens materiais necessários para manter a sua bhakti. Aceitar aquilo que é de mais e aceitar o que é de menos certamente o fará se desviar da sua meta. Aqui é o equilíbrio de novo, como Krishna também fala no Bhagavad Gita, né? Não comer de mais nem de menos, não dormir de mais nem de menos, né? Etc, etc. Então, só que esse verso ele tem uma especialidade que ele diz, não é só para a manutenção do corpo, né? O verso agora diz para a manutenção de Bhakti, da sua Bhakti. Ou seja, já não é nem mais para o corpo, agora é para a sua Bhakti. Né? 2 versos anteriores era para manter o corpo vivo. Agora não é mais para manter o corpo vivo, agora é para fazer Bhakti. Né? Comentário de Srila Gurudeva. Uma pessoa que é qualificada para a prática de Vaidhi Bhakti deve ganhar dinheiro suficiente para manter a sua vida através de vários meios virtuosos. Isto é, de acordo com o Varnashrama Dharma. É auspicioso aceitar apenas mantimentos de acordo com a sua necessidade. Ter avidez para aceitar mais do que o necessário cria apego, o qual irá gradualmente destruir o seu bhajan. Aceitar menos do que o necessário também é danoso, né? Porque isso irá criar insuficiência, dificuldades, que também irão atrapalhar o seu bhajan. Portanto, enquanto uma pessoa não se tornar indiferente às coisas materiais, ela deve cultivar a Bhakti pura e aceitar apenas aqueles mantimentos que são suficientes para manter a sua vida. Então, percebam como Srila Gurudeva diz claramente que você não pode ter nem de mais e nem de menos. E isso é também muito relativo, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Então, o que é para mim suficiente para me manter, talvez não seja para você, e vice-versa. Então, não existe aquela coisa de estabelecer padrão, ou quanto menos melhor, por exemplo. Tem muita gente que pensa, quanto menos melhor. Não é quanto menos melhor. Se fosse assim, nós não teríamos a possibilidade de praticar Yukta Vairagya. Se fosse quanto menos melhor, os nossos acharyas não teriam construído templos enormes, publicado livros. Eles teriam trazido todo mundo para um estilo de vida minimalista. É como se isso fosse, de fato, um sinônimo de renúncia ou de devoção, o que na verdade não é. Então, você deve ter, manter a sua Bhakti, né, o mínimo que você precisa, não é nem o mínimo, é o suficiente que você precisa para manter a sua Bhakti. Isso é relativo. O que é a sua Bhakti? A gente pode até também falar um pouco sobre isso. O que é a sua Bhakti? Para um pregador, a Bhakti dele significa tudo que envolve as viagens dele, as aulas, as palestras, né? Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Você tem todo ali um esquema muito grande, né, de pessoas, de equipamentos, de veículos. Envolve vamos dizer assim, uma estrutura muito grande de objetos, de pessoas, de planos, de informação, para você manter a Bhakti daquela pessoa. A Bhakti dela é essa.
Agora, uma pessoa que mora num ashram, um devoto que está lá, né, não sai, fica ali, faz a rotina do ashram, para ele, o suficiente é muito menos. É muito menos. Então, primeiro, nunca devemos comparar uma pessoa com a outra. Um devoto, não importa, seja sannyasi, seja comparar sannyasi com sannyasi, brahmachari com brahmachari, né, grihasta com grihasta, cada um vai ter aquilo que julga necessário para a sua bhakti. E você vai fazer tudo que é necessário para alimentar a tua prática. Enquanto a tua prática estiver produtiva, estiver rendendo, pronto. Aquilo que está ao teu redor está sendo favorável. Eu me lembro de uma vez, fazendo parikrama em Mayapur, e nós entramos, a gente estava num grupo grande com vários brahmacharis, e íamos visitando todos os principais Gaudiya Matas, né? E também chegamos na ISKCON, entramos na ISKCON rapidamente para poder também ter darshan, oferecer reverências às deidades, a Srila Prabhupada. E aí um brahmachari comentou com outro brahmachari bem sênior nosso, ele comentou o seguinte, falou, num tom assim de crítica, né? Falou assim, nossa, quanta opulência, né fulano? Isso aqui não é legal, ele falou assim. E esse brahmachari bem experiente, indiano, ele virou e falou assim, eu não vejo opulência em lugar nenhum. Onde você está vendo opulência aqui? O que eu vejo é tudo favorável para que essas pessoas que estão aqui possam praticar bhakti. Tudo que está aqui é o que elas precisam para que elas possam cantar Harinama, para que elas possam estar no Dhamma. Aqui não tem qualquer opulência. Aqui tem aquilo que é suficiente para cada um que escolheu estar aqui. Se não fosse isso aqui, essas pessoas não estariam aqui. E essa resposta foi assim fulminante. A gente tem que parar com essas análises muito rasas da realidade, análises que trazem uma série de ranços, como se viver numa casa de chão batido fosse sinônimo de bhakti. Não tem absolutamente nada a ver com isso. E outra, nós estamos criando uma escada para que todo tipo de pessoa possa estar ali reunido e cantando e praticando bhakti. Afinal de contas, a nossa meta não é compartilhar de um prédio maravilhoso, de um templo opulento. Essa não é a nossa meta. A nossa meta é praticar bhakti junto. Mas se para isso é necessário ter um prédio bonito, um jardim bem cuidado, um chão limpo, uma prachada saudável, saborosa, que seja. Por quê? Porque a meta não é ter um jardim bonito, não é ter uma prachada saborosa, uma comida saborosa, não é ter um chão limpo. A meta é fazer bhakti. A meta é honrar a prachada, não importa se ela vai ser saborosa ou não. Mas para alguns, ela tem que ser muito saborosa. Agora, se você já estiver no nível de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, que misturava a prachada com a areia do Dhamma, com a terra do Dhamma sagrado e comia, se você já estiver nesse nível, aí você não vai estar nem criticando ninguém, nem pensando em nada, você vai estar entendendo de fato que está cada um vivendo o seu nível da maneira como pode para conseguir praticar bhakti. E é um ato de misericórdia, é um ato de compaixão, você criar ambientes propícios para que todo tipo de pessoa possa participar e possa estar ali praticando bhakti. E aos poucos, pela prática de bhakti, por tomar Mahaprashada, por cantar os santos nomes, o que vai acontecer? 2 sintomas vão surgir. Quais são esses sintomas? Jnana e Vairagya, conhecimento transcendental e renúncia. A renúncia virá automaticamente. Então, por isso que os nossos acharyas nunca se preocuparam em criar ambientes muito confortáveis. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas não vão ficar ali presas naquele padrão. Elas vão evoluir, elas vão avançar, elas vão renunciar ainda mais,
elas vão controlar os sentidos delas ainda mais, elas vão adotar um modo de vida mais simples. Essa é a tendência. Claro, se não aconteceu nessa vida, meu amigo, você tem várias vidas ainda para você praticar, mas fique tranquilo, a tendência é essa. Você vai chegar lá um dia. Também não se compare, né? Ah, fulano renunciou já nessa vida e eu ainda não. Não existe essa comparação. Não existe. Você está no seu caminho, você está no seu tempo. Né? Você está na sua misericórdia. A misericórdia está atuando para você, você tem a tua história com Krishna. Né? E você vai nela. Devagar e sempre. Lembre-se, logo logo você desencarna. Nada mais que você viveu aqui vai fazer sentido. Não se apegue a pessoas, não se apegue a comentários, não se apegue a nada. Só se apegue na sua Bhakti. Faça ela com toda a devoção, com toda a exclusividade. Né? Não se atenha a detalhes, enfim, nada que pessoas estejam falando ou estejam acontecendo coisas no mundo. Tudo isso é muito rápido e muito temporário. Logo, logo a morte vem, você já troca de corpo, já começa outra vida e pronto. Mas o que permanece é Bhakti. O que permanece é a nossa relação com Hari Guru e Vaishnavas. Muito bem, a gente vai encerrar por aqui hoje e vamos não dar sequência na próxima aula. Hare Krishna vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.